Oi, aqui é Paulo. Tô aqui para fazer a cobertura do plenário do dia 23 de abril de 2020, né? Os deputados, devido à pandemia, eles estão fazendo sessões remotas, sessões virtuais. Então, a maioria das votações está acontecendo com os parlamentares em suas casas, né? Aí, no dia 23 do 4, o Rodrigo Maia iniciou a sessão com uma oração, coisa que eu achei interessante. E eles iam discutir e iniciar a votação do projeto de lei 1389 de 2020, né? A deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, ela iniciou falando sobre o projeto. A Sheridan, ela é a relatora desse projeto, a autora é a deputada Flávia Arruda. Esse projeto, ele na prática ele pega dinheiro que estava destinado para assistência social, dinheiro que estava parado em fundos, em órgãos de assistência social e deveriam retornar para o governo, mas devido à pandemia, os parlamentares decidiram fazer esse projeto de lei para poder votá-lo, esse dinheiro poder ser usado durante a pandemia, né? Ah, aí tá, aí a Sheridan falou um pouco do projeto, falou que as pessoas estão precisando de ajuda e o governo está aprovando auxílios durante a pandemia. Ela deu uma lida no projeto, fez um resumo e ela leu bastante, falou bastante rápido. Ela tava parecendo uma rapper nesse ponto, eu quase não entendi nada. Aí depois, o presidente, ele passou a palavra pro Arlindo Chinaglia, do PT, Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Ele disse assim que a proposta tem o seu mérito, mas cabe uma explicação do porquê esse dinheiro não foi usado anteriormente, porque era dinheiro parado. Muitos deputados falaram isso, era dinheiro que estava parado. Ele se mostrou favorável ao projeto. Ele começou a falar um pouco sobre o Covid. Ele comparou a situação do coronavírus na Espanha e no Brasil, né? Nessa época, 23 do 4, né, a gente está fazendo esse vídeo do dia 12 de maio. Então, assim, na época a Espanha estava muito, muito mal, mas mesmo assim o deputado ele falou sobre algumas medidas que a Espanha estava tomando que o Brasil não e que isso colocava a Espanha na frente do Brasil em relação ao enfrentamento. Ele falou que os executivos ricos, os que viajam, que foram eles que transmitiram esse vírus, mas que são os pobres que mais estão sofrendo com ele. Ele citou a questão do Amazonas, né, que é o estado que está mais sofrendo no Brasil com isso. Ele defendeu não, ele falou, né, falou que é importante o uso de máscara, aumentar os testes, né, para impedir a subnotificação e de pesquisas, né, para arrumar um tratamento eficaz, talvez uma vacina ou algo do tipo, mas principalmente o isolamento social, acima de tudo, o isolamento social. Aí foi a vez da deputada Benedita da Silva, também do PT, Partido dos Trabalhadores, só que do Rio de Janeiro. Ela elogiou o presidente Rodrigo Maia e criticou o Bolsonaro. Ela falou que o Sistema Único de Assistência Social, tipo um SUS, só que da assistência social, né? Deveria estar melhor e que sofreu cortes durante os anos. Ela considera que o governo está dando paliativos para auxiliar a população com a crise. Ela chama a atenção do Bolsonaro em relação a essa questão e chama a questão, assim, ela chamou atenção para essa questão, a questão do Sistema Único de Assistência Social, também depois da crise, porque agora eles estão votando esse projeto, eles votaram esse projeto para poder ter esse auxílio, só que há uma preocupação também depois que acabar a pandemia, porque é uma área muito importante do país, né? Aí ela disse que é favorável ao projeto e foi a vez da Fernanda Melchiona, líder do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade do Rio Grande do Sul. Ela começou citando a deputada Luísa Erundina, né? Pois ela foi assistente social, então ela tem experiência nessa área.
Ela falou de uma portaria do governo Bolsonaro que congelou recursos na assistência social. Ela não foi muito específica em relação a qual portaria, qual medida foi essa. Mas ela falou de um projeto de decreto legislativo da bancada do PSOL que iria contra essa portaria do deputado. Tinha alguma coisa, eu acho que o deputado Glauber Braga e Talíria Petroni, eles tinham mais a ver com esse projeto. Ela falou assim que era necessário ampliar a assistência social. Ela começou um debate em relação às pessoas de rua, moradores de rua, né, que vão sofrer bastante, estão mais vulneráveis durante a pandemia. Ela também falou, assim, ela citou a experiência dela mesma quando ela foi presidente da Comissão de Direitos Humanos em Porto Alegre, né? E falou de ampliar o Sistema Único de Saúde, os CRAS e os CREAS, são centros de referência em assistência social. O próximo foi o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Muita gente do PT. Ele saudou a relatora, a deputada Sheridan, por mobilizar esses recursos para assistência social e começou a falar um pouco da situação do coronavírus no Pará. Né, se mostrou favorável ao projeto e em relação ao Pará, ele falou assim, que vai haver entrega de 4 hospitais de campanha, um deles já aconteceu. O hospital que já foi entregue foi um hospital em Santarém, no Pará. E contabilizando todos esses 4 hospitais, vão haver um total de 120 leitos, né? Ele parabenizou os médicos cubanos que ficaram no Brasil para ajudar no enfrentamento à pandemia. Ele foi bem específico, ele citou 86 médicos no total. A próxima foi a deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. Ela se mostrou favorável ao projeto, falou que o projeto é meritório, pois ajuda os que mais precisam e, assim, sendo curta e grossa, ela falou que a assistência social no país, assim, tá ferrada, tá bem, né? Ela criticou o governo do Bolsonaro, porque ela falou assim, que mais ou menos 1/4 da população não recebeu ainda o auxílio dos R$600. Isso dá mais ou menos 50 milhões de pessoas, nas palavras dela. Falou que o país precisa de um Estado forte e de gestores democráticos. Ela elogia o trabalho do governo, no caso o legislativo em específico, para ajudar os vulneráveis. Aí outro deputado, o deputado Joseildo Ramos, do Partido dos Trabalhadores, PT da Bahia. Ele falou que o país está um caos, que há crises, que há desgoverno. Ele fez críticas pesadas ao Bolsonaro em relação à questão do Moro, em relação à manifestação que ele foi, em que pediu o retorno da ditadura, fechamento do Congresso. Falou que o governo não tem planejamento, ele fez críticas ao Paulo Guedes, né? Ele falou que o novo ministro da Saúde é um ministro fantoche. E o próximo foi Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo. Muita gente do PT falando. Ele parabenizou a relatora e parabenizou o projeto, né? Falou do auxílio aos vulneráveis na crise. Ele fala que o Estado serve para isso mesmo, serve para proteger o povo. Favorável ao projeto. E aí ele falou da demissão do Moro. Ele falou que o Moro não aguentou o Bolsonaro. Ele falou da demissão do Mandetta, né? Criticou a demissão do ex-ministro da Saúde, Mandetta. Ele falou que o Moro não criticou o Bolsonaro ou investigou sua família, né? Mas que a questão do Bolsonaro e Moro é uma disputa pelo controle absoluto da Polícia Federal. E que ele terminou falando que o Bolsonaro é insuportável até para os seus aliados.